Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando o teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição. Se a dor tomar o meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Teu glorioso nome bendirei. Teu glorioso nome bendirei. Glória a Deus, bendiga o nome do Senhor, louve o nosso Deus, independente das circunstâncias, independente do momento que a gente viva, vamos dar glória, honra ao nome desse Deus maravilhoso. Convido você a fechar os seus olhos nesse momento e orar comigo por um instante, pedindo que esse todo-poderoso Deus receba esse nosso louvor, receba a nossa adoração e agora também receba a nossa reflexão no texto bíblico em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor é glorioso, majestoso, é Rei dos reis, é Senhor dos senhores. Obrigado, Senhor Deus, porque não importa as circunstâncias, vamos continuar bendizendo o Teu nome, Senhor Deus. A nossa fé não é baseada naquilo que o Senhor faz, a nossa fé é baseada no Senhor. A nossa fé é baseada em Ti e somente em Ti. Por isso, Senhor, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor e também agora recebe a nossa reflexão. Usa-nos, Senhor Deus, para o louvor da sua glória em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória ao nome do nosso Deus. Glória a Jesus. Queridos, há 2 semanas atrás nós conversamos sobre nós sermos João Batista e hoje eu queria afirmar para você e para mim, para o nosso coração, que nós somos uma outra pessoa. Nós somos
o apóstolo Pedro, o amigo de Jesus. E para embasar a nossa conversa e a nossa reflexão, eu quero lançar a mão de duas passagens bíblicas e citar uma outra. João, capítulo 18, a partir do versículo 15, conta o triste episódio de Pedro negando Jesus. Então, eu não vou ler o texto, porque você já conhece, ele negou Jesus algumas vezes, e aí o galo cantou, enfim, aí ele ficou triste, se arrependeu, ficou frustrado, e aí o texto vai seguindo e acontecem outras coisas, Pedro resolve ir pescar, e aí o outro texto, e esse eu vou ler, 3 capítulos depois, também no versículo 15, João capítulo 21, conta um momento onde Pedro é restaurado por Jesus. Esse texto aqui eu vou ler. João capítulo 21, a partir do versículo 15, que diz o seguinte: Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Versículo 17, pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Teve a pesca maravilhosa antes desse momento, onde Jesus proveu ali o peixe, a comida para eles. E em seguida esse diálogo onde Jesus restaura Pedro. E eu agora te levo lá para Atos, o Pedro de Atos, onde se tornou o grande líder da igreja primitiva, daqueles primeiros passos da nova igreja, o líder, eu afirmo e arrisco dizer, o líder dos apóstolos, Pedro, aquele Pedro que no capítulo 2 começou a se levantar na festa de Pentecostes como aquele que começou a pregar a mensagem de arrependimento e o povo, aqueles milhares de pessoas se converteram a Jesus. Pois bem, a minha afirmação de que você e eu somos o apóstolo Pedro é baseado em 3 momentos da vida de Pedro. O primeiro deles, o momento onde ele traiu Jesus. E eu faço uma relação com a nossa vida, a nossa história, os nossos momentos. Somos suscetíveis, todo dia estamos perto desse lugar, de através das nossas atitudes, dos nossos achismos, das nossas verdades, trair Jesus, negar Jesus. Negar Jesus por um prato de lentilha, negar Jesus por um ganho a mais, negar Jesus para ter razão, negar Jesus para ganhar alguma coisa em algum lugar, negar Jesus porque não queremos ser categorizados como gente que anda com Ele, gente que se posiciona como Ele se posicionaria ou Ele se posicionou. Por conta disso, a gente está exposto a esse lugar diariamente, exposto nesse lugar de risco de negarmos Jesus. Então, saiba que não só estamos expostos a esse lugar, mas tantas vezes o fazemos, você e eu. Eu estou nesse mesmo lugar que você. Tantas vezes eu falo como Paulo: Senhor, o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Senhor, me ajuda. Senhor, tira de mim o espinho na carne. Senhor, me faz melhor. Senhor, transforma meu coração. E claro, Deus ele absolutamente ouve o nosso clamor, Ele ouve
o nosso coração arrependido quando nós acabamos negando Jesus com alguma atitude, com alguma fala, com alguma discussão, com alguma razão que eu tive. Então, primeira coisa que nós somos o apóstolo Pedro é que você e eu estamos não só sujeitos a negar Jesus com a nossa vida, com alguma atitude que a gente nega, mas também, tantas vezes, cometemos esse tipo de erro ao longo da nossa trajetória. Mas ok, estamos sujeitos e muitas vezes negamos Jesus. O que fazer com isso? Aqui que fica a lição. Eu não sou Judas. Não sou Judas Iscariotes, nem você é Judas Iscariotes. Nós somos Pedro. Nós somos o apóstolo Pedro. Judas cometeu erro também, negou Jesus, traiu Jesus. Mas Judas, ele não se arrependeu. Judas, ele foi tomado de remorso e foi se matar. Pedro se arrependeu. É por isso que eu sou como ele. É por isso que você e eu somos o apóstolo Pedro, não o apóstolo Judas, o discípulo Judas. Nós somos como Pedro, que quando erramos, reconhecemos o nosso erro e nos prostramos aos pés de Jesus. Aqui, no capítulo 21, o momento onde Pedro é restaurado, ele se humilha diante do poder de Jesus Cristo, ele reconhece o seu erro e diante dele, Jesus o pega pela mão e o levanta de novo. A atitude de Pedro foi diferente da atitude de Judas. A atitude de Pedro de arrependimento é uma atitude de, em arrependido, se aproxima de Cristo. Judas, por conta do remorso, se afastou para a morte. O remorso o mata. O arrependimento traz vida. Então, eu sou Pedro, você é Pedro, porque nós dois cometemos erros. Nós dois vacilamos, e nesse tempo que estamos vivendo, vacilamos pelo desespero, a gente fica desesperado, a gente fica com medo de não conseguir pagar as contas que alguns de nós não estão conseguindo pagar todas. Quanto tempo que a gente já está em quarentena? Quanto tempo que a gente está parado na nossa casa? Quanto tempo que a gente está fechado dentro de casa, fechado sem poder sair, sem poder fazer o que a gente quer? Quanto de estresse a gente já está vivendo, quanto de angústia a gente está vivendo, quanto que a gente se deixa tomar por esse lugar. Tudo bem, a gente é suscetível a isso. A gente não pode permanecer nesse lugar. A gente tem que chegar com o nosso coração arrependido para Jesus e falar assim: Senhor, eu estou assim mesmo porque eu acho que eu comecei a achar que eu conseguia lidar com tudo. Eu acreditei que eu conseguia lidar com as minhas angústias, com as minhas finanças, com as minhas relações familiares, com os meus relacionamentos. Eu achei que eu conseguia lidar. Então, Senhor, me perdoa. Me restaura. Eu estou arrependido porque eu não quero trair você. Eu não quero negar você. E nesse tempo onde a gente está recluso, são muitas as ofertas destrutivas. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado nesse lugar de negar Jesus. Porque às vezes, por conta dessas ofertas que estão vindo a nós, João, o tempo inteiro, a gente está comendo alimento estragado. E porque a gente está comendo alimento estragado, a gente está negando Jesus. A gente está virando as costas para aquele que sempre nos amou e sempre teve palavra de esperança para nos dar, mesmo com exortação. Então, eu sou como Pedro e você é como Pedro nesse lugar das possibilidades de erro, nos próprios erros, mas devemos ser como Pedro no lugar do arrependimento. Eu, constantemente, quando realizo o Espírito Santo de Deus que mexe com a gente, sabe? Ele que nos traz convencimento sobre o erro, sobre o negar Jesus. E quando eu sou tomado por esse lugar de reconhecimento que eu errei com Jesus, eu vou para os pés dele e falo: Senhor, me perdoa. E aí, arrependidos, perdoados,
restaurados, voltamos para o lugar onde Jesus sempre quis que a gente estivesse. Que é esse o lugar aqui de Pedro. O Pedro restaurado, ele foi restaurado na missão fundamental e crucial de cada cristão, que é de ir, frutificar, glorificar o nome de Jesus. Fazendo o quê? Cuidando das pessoas. Nunca foi tão preciso, nunca foi tão necessário o nosso cuidado aos outros. Nós, como igreja, estamos fazendo isso, institucionalmente. Eu sei que muitos de vocês também estão ajudando e servindo os outros. Mas nós não podemos parar de cuidar. A minha palavra para você é uma palavra de encorajamento. Não pare de derramar o azeite nos potes vazios. Porque enquanto você estiver derramando, enquanto tiver pote embaixo vazio, o seu azeite vai jorrar. Não vai faltar azeite para você. Mas vai derramando sem miséria, sem conta, vai servindo, vai doando, vai ajudando, vai abençoando os outros. Pedro foi restaurado na função fundamental de cada um de nós. Por isso que você e eu somos Pedro. Jesus nos manda para os lugares para cuidar das ovelhas dele, para pastorear o seu povo. Restaurados, erramos, nos arrependemos, fomos restaurados por Jesus na nossa missão fundamental. Por conta disso, nos tornamos o Pedro de Atos. Eu sou o Pedro de Atos. Você precisa ser o Pedro de Atos, forte, corajoso, sem medo, pregador do arrependimento. Aquele arauto, aquela voz, aquele lugar de esperança onde fala, pessoal, já houve alguém, o Cordeiro Pascual, o Cordeiro da Páscoa, o Jesus ressuscitou para levar sobre si toda a dor, todo o sofrimento. Ele já morreu na cruz para me salvar, para gerar esperança no meu coração, para que o Espírito Santo pudesse vir e habitar em nós. Pessoal, arrependam-se, arrependam dos seus pecados, arrependam-se da sua arrogância, porque Jesus é suficiente para nós. Eu e você, como Pedro, restaurados, nós somos esse líder da igreja, esse cara que vai assumir a responsabilidade de pregar o evangelho para o mundo inteiro, de frutificar. E com ousadia enfrentar o que tiver que enfrentar, as perseguições que tiver que enfrentar, os lugares que tivermos que ir, nós vamos nos levantar com ousadia para servir as pessoas, para pregar o evangelho, para brilhar em meio ao caos que a gente está vivendo. É um caos, é um desespero, é sombrio, é esquisito. Mas nós somos Pedro. Nós somos Pedro. Nós somos aquele que recebeu uma missão e que vai pregar essa missão e que vai viver essa missão. Não importa o que estiver à nossa volta. Amém? Eu sou Pedro. Você é Pedro? Vamos juntos nos associarmos como um grande time de Pedros para poder pregar o evangelho de arrependimento para o mundo, com esperança de que Jesus, o Cordeiro da Páscoa, já levou sobre si tudo que precisa ser levado, todo o preço já foi pago de uma vez por todas. Agora, resta-nos desfrutar da presença desse Deus, que está ali, disposto a sentar à mesa conosco e partilhar da ceia. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja aí, na sua casa, no seu canto, quietinho, para que aí mesmo você frutifique para a glória de Deus Pai. Amém? Você pode fechar os seus olhos e orar comigo mais uma vez, pedindo ao Senhor que faça dessa verdade bíblica uma verdade para mim e para você? Feche seus olhos, vamos orar.
Pai, muito obrigado, porque definitivamente nós somos Pedro, suscetíveis aos erros, aos enganos, suscetíveis a esses lugares esquisitos da nossa humanidade que às vezes aflora e a gente, a gente se arrepende nesse lugar, a gente não quer fazer, mas a gente acaba fazendo. Nós somos Pedro porque sabemos que o Senhor está ali, disponível, esperando a gente, esperando para nos restaurar, nos pegar pela mão e nos levantar. Obrigado porque, arrependidos e restaurados, o Senhor nos dá a mesma missão de sempre: ir e cuidar, ir e abençoar, ir e pregar. Obrigado porque agora conscientes disso, a gente sai virtualmente, a gente sai com compras na internet para chegar naquele que precisa, a gente sai para pregar o evangelho transformador e vivo de Jesus. A gente sai, a gente prega, a gente vive, a gente frutifica. Peço que em nome de Jesus o Senhor traga essa consciência para os meus irmãos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê esse fogo dentro de nós, para que nada nos impeça. Eu oro porque eu creio e confio no Senhor. Ajuda o meu povo, proteja o meu povo, guarda o meu povo, para que a sua glória se manifeste na nossa fraqueza. Eu oro confiado no Senhor e descansado nas promessas, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja nesses dias, em nome de Jesus. Fica com Deus. Tchau, tchau.